Bom dia, galera. Hoje vamos começar aí a aula de citologia, né? O que é citologia e a sua importância, né? Já que esse estudo da biologia tem uma grande importância no nosso mundo atual, né? Então, a área da biologia aí que vai estar estudando a constituição, a estrutura e a função da célula, né? Então, ela também é conhecida como biologia celular, que vai estar aí facilitando nós a compreendermos os ciclos de vida desses seres vivos, né? Então, as células aí são as unidades funcionais e estruturas básicas dos seres vivos, né? Então, esta área surgiu após o desenvolvimento da microscopia óptica, né? Que, né, vamos dizer assim, foi possível observar essas estruturas de uma maneira mais fácil, né? E entender o seu nível de organização. Então, essa área da biologia tem uma importância, né, para a compreensão e do funcionamento de todos os organismos vivos, né? Então, além disso, esse estudo ele está diretamente ligado ao desenvolvimento da medicina, né, impactando aí na criação de novos medicamentos, de novas vacinas, né, de novos tratamentos, né, para os pacientes, e vai estar aí também gerando uma facilidade maior na conclusão de alguns diagnósticos, né? Então, por isso, conhecer essas células e seus principais fundamentos é importantíssimo aí, né, para desvendar ainda mais sobre, vamos dizer assim, o segredo sobre esses seres vivos. E aí, Hans, né, e Jensen, no ano de 1590, inventaram aí o primeiro, né, aparelho microscópico de duas lentes. E aí eles deram essa nomenclatura de microscópio. E em 1665, né, o biólogo e físico Robert Hooke observou aí pela primeira vez uma estrutura celular, né, característica aí de uma célula vegetal. E aí temos que o primeiro microscópio, né, de Robert Hooke, que ele usou na época, né, um exemplar, e essa foi a cortiça observada por ele, né? Essa cortiça é derivada aí de célula vegetal, é uma camada aí de uma casca de árvore, vamos dizer assim, e aí podemos ver aí vários compartimentos, né? Várias, na época foi chamado de celas, né? Uma estrutura meio fechadinha assim. E aí, diante disso, Robert Hooke deu o nome de célula a essas unidades estruturais, né? E aí, em 1839, Schwann e Matthias Leiden observaram aí os principais fundamentos, né, no qual a citologia é baseada. E aí, a teoria celular, ela tem quatro fundamentos principais e que são que todo ser vivo é constituído de célula, né? Uma célula surge de outra pré-existente, né? Uma célula origina a outra, né? A célula reproduz e dá origem a outra. Todas as reações metabólicas ocorrem no interior das células e a célula é a menor unidade aí da vida, né? E aí temos a microscopia óptica, né? Que é a figura à esquerda, ela tem um zoom, aí, vamos dizer assim, de até 2.000 vezes. E temos o microscópio eletrônico, que ele tem um zoom de até 100 milhões de vezes, né? Importantíssimo para estudar aí os seres vivos unicelulares, né? Vamos dizer assim. E aí, os seres vivos vão ser divididos aí diante do número de células, né, presente no seu organismo e dessa complexidade celular. E aí temos aí os indivíduos unicelulares, né, que são seres vivos formados por uma única célula, por exemplo, bactérias, né, algumas algas, protozoários, fungos como leveduras também unicelulares. Temos aí os indivíduos pluricelulares, né, que são seres vivos formados por muitas células. Temos exemplos de animais e vegetais, né? E aí é o nível de complexidade celular, né, de suas estruturas. Temos as células procariontes, né, caracterizam-se por terem uma estrutura simples, né, e o núcleo disperso no citoplasma. Esse núcleo não tem, por exemplo, um envoltório, né, nuclear para estar aí delimitando esse núcleo. Ele está disperso, né, no citoplasma ali da célula. Temos aí as células eucariontes, né, caracterizam-se por ter uma estrutura complexa, né, e o núcleo definido aí. Então, o núcleo da célula eucarionte, ele é mais organizado e ele é definido pela carioteca, né, e o envoltório nuclear.
E temos os tipos de célula quanto à evolução, né? Temos as células procariótica, que vai ter presença de ribossomos, e aí temos a cromatina, né, que é o DNA celular disperso no citoplasma, temos uma membrana plasmática e a hiloplasma. E aí a célula procariótica, em comparação à célula eucariótica, ela tem um nível de complexidade celular menor, né? E aí a célula eucariótica, se é uma célula eucariótica vegetal, ela vai ter diversas organelas, né? Vai ter um nível de complexidade maior. E aí vamos estar agora estudando um pouco mais sobre essas organelas, né? As principais funções. E temos aí agora falar um pouco sobre essas estruturas da célula, né? Temos uma célula animal agora, né? Com diversas organelas. E aí tem três estruturas básicas da célula. Vamos dizer que é a membrana, né? Que vai ser a capa aí que envolve a célula, né? Temos o citoplasma, que é a região entre a membrana e o núcleo, né? Uma região mais fluida. Temos um núcleo, que vai ser a estrutura aí que controla as atividades celulares, né? E aí vamos falar um pouco aí sobre a membrana plasmática agora, né? Que é uma estrutura fina aí e porosa que envolve toda a célula, né? Sendo responsável aí pela proteção de todas as estruturas celulares, né? Então essa membrana que circunda todas as células, ela garante a separação aí do meio interno e do meio externo, né? Ela vai proteger aí o conteúdo celular, vai ter essa permeabilidade seletiva, que nada mais é que a entrada e saída de substâncias, né? Ela vai controlar essa entrada e saída de substâncias do meio intracelular para o meio extracelular e vice-versa, né? Ela contém e delimita a célula, né? E aí ela tem essas proteínas, né, transmembranas, que vai estar aí, vamos dizer assim, controlando essa entrada e saída da célula. Ela é formada por uma dupla camada de fosfolipídica, ela vai ser formada também de proteínas, né, glicolipídios e colesteróis. E aí tem o citoplasma, né, que ele vai ajudar aí na armazenação de substâncias, né, ele é delimitado aí pela membrana e o núcleo, né, e ele é rico em moléculas orgânicas e organelas, né, então ele fornece, né, uma sustentação esquelética para a célula através aí de filamentos e túbulos proteicos, né? Então, todo esse conjunto de estruturas assim, mergulhadas no citosol apresenta aí bastante dinamismo, né? Fato aí que possibilita a célula realizar algum movimento. E aí temos o núcleo, né? Que vai ser a estrutura celular que coordena todas as atividades aí celulares, né? Então, a organela celular característica aí de célula eucarionte, né? Vai estar ligada ao centro de controle da célula. Ele vai atuar na reprodução celular, né? E é portador também das características hereditárias, né? Do material genético do pai e da mãe, vamos dizer assim. Então, ele abriga todo o nosso material genético e ele é organizado em forma de cromatina, né? Que nada mais é que uma associação de DNA e estonas, né? Que são proteínas como carretéis, né? Então, essas estonas são proteínas como carretéis e está ligado ao inovelamento do DNA. E temos umas estruturas importantes também no núcleo, que vai ser a carioteca, que é a membrana dupla, né, e porosa que vai envolver o núcleo. Vai permitir a comunicação com o citoplasma, do meio externo e do meio externo dentro da célula. Temos também o nucleoplasma, né, massa fluida, né, limitada aí pela carioteca, que ocupa o interior do núcleo. Temos também a cromatina, que vai ser o material constituído pelo DNA, responsável por estar organizando as características hereditárias. E tem o nucleolo, que está ligado aí à síntese de proteínas. E aí temos uma organela também importante, né, que vai ser o retículo endoplasmático, e ele vai ser dividido em retículo endoplasmático rugoso e retículo endoplasmático liso, né? Então, qual que é a diferença básica entre os dois? Vai ser a presença de ribossomos na membrana do retículo. Então, o retículo endoplasmático rugoso, ele vai ter a presença de ribossomos, né? E o retículo endoplasmático liso não vai ter a presença aí de ribossomos aderidos à membrana.
E aí o retículo rugoso está ligado aí à síntese de proteínas, né? A glicosilação de proteínas, montagem de moléculas proteicas e a síntese de fosfolipídios, né? Já o retículo endoplasmático vai estar liso, vai estar ligado à síntese de lipídios, né? O metabolismo de carboidratos, armazenamento de íons de cálcio e também na inativação de substâncias tóxicas. E aí temos aí o ribossomos e os lisossomos, né? Organelas importantíssimas aí para o meio celular, né? Então, o ribossomos vai estar ligado à síntese proteica, né? Ele vai estar dividido em ribossomos livres e os ribossomos ligados, né? Os livres, eles produzem proteínas para a própria célula, né? Eles vão estar dispersos ao citoplasma da célula, porém não vai estar ligado em nenhuma organela. Já os ribossomos ligados, eles produzem proteínas para a própria organelas ou para serem excretadas, né, para fora das células. Então, esses ribossomos são estruturas celulares presentes nas células procarióticas e nas células eucarióticas, né, responsáveis aí pela síntese proteica. E aí eles são formados por duas subunidades, né, que vai ser a subunidade menor e a subunidade maior, compostas por RNA e proteína. E aí temos os lisossomos, né? Vai estar ligado aí à heterofagia e à autofagia. A heterofagia vai ser o processo de digestão de partículas de origem celular, né? Vai estar ligado à digestão de partículas ligada à parte externa da célula, e a autofagia, né? Que vai ser a reciclagem, né? A renovação de outras organelas e celulares envelhecidas e algumas macromoléculas também no meio interno da célula. E aí temos a mitocôndria, né, responsável pela respiração celular e produção de energia, né? Células aí que utilizam bastante energia tem muitas mitocôndrias, né? Por exemplo, e as células musculares, né? Então, por exemplo, a pessoa que faz muita atividade física, quer ter um corpo da hora, assim, e aí ela vai bastante à academia, por exemplo, então os músculos, né? O tecido muscular vai ter muito mais mitocôndrias que outras partes do corpo. Temos também o complexo de Golgi, né, que ele vai ser o responsável por armazenar, transportar e exportar as substâncias produzidas no retículo endoplasmático rugoso e liso, né? Então ele vai estar ligado ao envio dessas substâncias para outras regiões, como membranas plasmáticas, lisossomos, e essas substâncias são excretadas a partir de vesículas, né, de secreção. E aí a célula vegetal, né, ela vai estar ligada aí a três estruturas básicas, como a parede celular e o cloroplasto e o vacúolo, né? E aí a parede celular vai estar formada aí por celulose, ela vai ter a função de sustentação e proteção à planta, e vai estar ligada também à troca aí de substâncias, né? Já o cloroplasto vai estar ligado aí ao sistema de fotossíntese, né? A, ele vai ter uma substância chamada clorofila, né, que é um pigmento verde, que está ligado aí à absorção de luz, né, do ambiente. Vamos ter também o vacúolo, né, ligado a essa célula vegetal, que tá ali, que tem uma atividade de armazenação de substâncias, né, tá ligado também à digestão de algumas substâncias e o controle osmótico. E aí falamos um pouco sobre a citologia celular, né, sem aprofundar muito. E quem tiver alguma dúvida pode estar mandando mensagem aí nesse e-mail. Muito obrigado.